centro e do norte são climaticamente e economicamente parecidas. Ambas têm a economia focada em abastecimento interno com grãos, milho, etc. Ao longo do tempo, a consolidação das colônias inglesas na América do Norte formou as famosas três colônias que causou a criação dos... Ao longo do tempo foram se formadas duas colônias, duas principais. A do norte era mais focada em abastecimento interno, pois tinha clima temperado, já a do sul tinha clima mais adequado para a agricultura e etc. A colonização da América do Norte pelos ingleses começou no século XVII com a fundação do povo de Jamestown, às margens do rio da costa leste desse continente. Esse povoamento deu origem à colônia da Virgínia, que foi uma das principais da Geórgia. Em 1703, uma dessas colônias apresentava algumas características comuns. Elas obedeciam às leis inglesas e eram obrigadas a adquirir produtos comerciados apenas pela metrópole. A sua população falava o mesmo idioma, no entanto, elas não estavam unificadas politicamente. Os ingleses aprovaram leis que aumentaram impostos de vários produtos, como o açúcar. Os colonos não gostaram e falaram para os ingleses pararem, mas em vez de pararem, eles criaram novas leis. Os colonos não gostaram e começaram a fazer protestos. Os ingleses, então, fizeram novas formas de deter os colonos e seus problemas. Em 1783, os ingleses estavam tratando de reconhecer a emancipação dos ex-colônios da América. Esse fato era inédito, pois até então nenhuma outra colônia americana havia conquistado a independência. A emancipação dos Estados Unidos influenciou significativamente no movimento de independência que iniciaram entre o final do século XVIII e o início do século XIX, nas colônias de Portugal e Espanha, mantinham no continente. A Constituição dos Estados Unidos. Após a independência, teve início a construção de um novo país. O primeiro enfrentado pelos estadunidenses foi superar e considerar muitas diferenças existentes em cada uma das 13 colônias regionais. A dificuldade de negociar um acordo com a tendência às outras colônias refletiu na demora em elaborar uma constituição para o país. Ela só foi proclamada em 1787, que trazia um grande influência do pensamento iluminista. A Constituição dos Estados Unidos declarava que todo o poder provinha do povo e estabeleceu um regime republicano, seguindo as propostas de Montesquieu. Adotou a divisão dos Estados em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Além disso, assegurava aos cidadãos um conjunto de direitos políticos e civis, garantindo a liberdade de expressão. Tinha uma situação política e de influência religiosa. Essa Constituição também criou um governo central, que administrava o país, mas concedeu liberdades ao Estado, de modo a conciliar os interesses distintos e manter a unidade do território novo. A Guerra de Secessão. O conflito durou 4 anos e os Estados do Norte e do Sul contavam com um exército maior e recursos bélicos e tecnológicos mais modernos. Saíram vitoriosos. Em 1875, as forças confederadas do Sul reconheceram a derrota na guerra e submeteram a autoridade do governo dos Estados Unidos. Isso colocou fim ao conflito e possibilitou a efetiva consolidação do território dos Estados Unidos. Depois de um tempo se passado, logo teve a abolição da escravatura nos Estados Unidos e a industrialização, só começou a aumentar. Fala galera, aqui é o Arthur Teixeira. Eu vou falar sobre a escravidão nos Estados Unidos. A escravidão dos Estados Unidos durou cerca de 250 anos. Ela começou logo nos primeiros tempos da colonização inglesa na América do Norte e se estabeleceu até 1862, quando foi extinta por lei. Ao longo desse período, o número de cativos cresceu continuamente. Então, em 1790, por exemplo, existiam cerca de 700 mil pessoas escravizadas nos Estados Unidos. Esse número ultrapassou por milhões de pessoas em 1810 e chegou a quase 4 milhões em 1860. A maioria dos escravizados concentravam-se nas colônias do Sul, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Maryland e Geórgia. As pessoas escravizadas desempenhavam as mais diversas atividades, incluindo trabalhos domésticos, em manufaturas, no comércio e a maior parte também, porém, trabalhava nas grandes fazendas.
produzindo tabaco, algodão e outras mercadorias. Ao longo dos séculos, as pessoas escravizadas resistiam à violência da escravidão por meio de diferentes estratégias, inclusive iniciando rebeliões e criando comunidades de escravizados fugidos. Muitos cativos chegaram a buscar refúgio na Flórida, que até 1819 estava sob domínio espanhol. Além disso, os africanos e seus descendentes lutaram por autonomia, preservando valores culturais de sua terra natal, casando-se com outros africanos, constituindo famílias e negociando a alforria com seus senhores. Ainda assim, a escravidão nos Estados Unidos foi tão violenta quanto em outras colônias da América, provocando uma desigualdade social que persistiu até mesmo após a abolição definitiva da escravidão. Fala sobre o iluminismo na América. Os colonos que viviam nas 3 colônias inglesas da América do Norte fundaram diversos estabelecimentos de ensino na região, desde instituições dedicadas à formação inicial das crianças até universidades. Em meados do século XVIII, já funcionavam universidades nessas colônias. Elas não se contribuíram para o desenvolvimento cultural e intelectual da população, como também foram responsáveis pela disseminação das ideias iluministas que se desenvolviam na Europa naquele período. A disseminação das teses iluministas das colônias inglesas estimulou parte da população local a questionar a legalidade do sistema colonial. Criticavam-se especialmente o direito de os ingleses criarem leis que afetaram a vida da população local, sem consultar os próprios colonos. Surgiram assim lideranças defendendo a ideia de que as únicas leis legítimas seriam aquelas criadas por representantes das colônias. Uma vez que atenderiam a seus interesses, os colonos também questionaram a eleição de tributos e medidas impostas pelos ingleses, que tentavam controlar o comércio e as atividades econômicas das colônias. Influenciados pelo pensamento iluminista, muitos passaram a defender a importância de uma constituição capaz de limitar os poderes da intervenção dos ingleses. Toda essa discussão alimentou cada vez mais o sentimento anticolonial e o desejo da liberdade dos colonos. Assim começavam a ganhar força a ideia de que as colônias poderiam se separar das metrópoles e criar um governo autônomo, baseado apenas na representação política dos próprios colonos. Então foi isso, galera. Tchau!